Abra sua Bíblia, irmãos, em Gênesis, capítulo de número 19. Gênesis 19. Gênesis 19. Quero meditar com você nessa palavra hoje. Eu duvido que você vai sair daqui o mesmo homem, a mesma mulher que entrou aqui nessa noite. Eu duvido. Eu creio que Deus nessa manhã, Deus vai trabalhar dentro de você. Essa palavra ela vem para consertar coisas dentro de você, dentro de mim, dentro da estrutura da igreja que precisam ser consertadas. Os odres precisam ser refeitos. Gênesis 19. Quem encontrou, diga amém. Eu vou ler alguns textos, do versículo 1 ao 16. O texto fala sobre a destruição de Sodoma. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou por trás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o homem. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, a maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os para fora desse lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Então saiu Ló e falou aos seus genros que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos daqui deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e o puseram-no fora da cidade. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Então a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Versículo 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós.
segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, e deitou-se com o seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no dia seguinte, que a primogênita disse a menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho, também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber o seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e o chamou o seu nome de Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Permaneça com sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, que depois nós vamos para o capítulo 13. Mas antes eu quero falar um pouco sobre esse texto. Desde criança nós ouvimos falar da história da destruição de Sodoma e Gomorra. Desde criança nós ouvimos falar de uma mulher que olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. As crianças aprendem isso na igreja, na escolinha, na célula, nos estudos. E eu gostaria de falar sobre isso hoje, sobre esse texto. Deus resolveu destruir aquelas cidades daquele vale. Por quê? Porque o clamor, o pecado daquele povo subiu até os céus. O pecado era tão grande que os homens, os anjos que foram para livrar a família de Ló, ao chegar ali, os homens daquela cidade queriam que os anjos saíssem para fora para ter relação sexual com eles. O homossexualismo, o lesbianismo, havia tomado conta daquela cidade. Transformou-se numa cultura. Não era um caso isolado de alguém que realmente, eu quero ser. Não. É mais ou menos o que estão tentando fazer conosco hoje. Uma coisa é a pessoa dizer, olha, eu quero ser gay. Isso é um problema dele, ninguém tem nada a ver com isso, é uma decisão dele. Outra coisa é ele dizer, todo mundo tem que ser gay. Porque é isso que estão tentando fazer. Quando tentam levar a ideologia de gênero para dentro das escolas, fazer com que as crianças, meninos, se vistam de saia, e meninas se comportem como homens, já tentando trabalhar uma geração. É isso que eles querem. E era justamente isso que Sodoma quis. E foi justamente isso que aconteceu dentro de Sodoma. Era tudo normal. Era muito mais que normal. Como estão tentando goela abaixo a nós hoje. Como vocês viram nas mídias, na televisão, as chamadas obras de arte. Outro dia eu vi até uma crítica em relação a isso, porque alguém dizia o seguinte, a ideologia de gênero diz o seguinte, menino não nasce menino, menina não nasce menina, mas engraçado é que gay nasce gay. Muito sem nexo, sem conexão. Não estou aqui para criticar, eu não estou aqui para falar da opção sexual da pessoa, isso é problema dele, de Deus e do diabo, os três resolvam isso. Mas o que nós não podemos aceitar é quando tentam impor sobre nós, goela abaixo. É impor o que eu devo ser. Sodoma estava vivendo isso. O clamor de Sodoma chegou. A Bíblia diz que Deus desceu para ver como é que era. E Deus disse, eu vou destruir essas cidades. Elas serão destruídas. E o fato foi que em um determinado dia,
Abraão começa a interceder a Deus, porque o seu sobrinho morava lá. E Deus, então, eu já preguei sobre isso, acho que há 2 domingos, há 2 meses atrás, numa ceia, vocês estavam aqui, sobre a intercessão de Abraão. E agora chegou o dia e vem a destruição. Mas como se não bastasse a destruição, Ló paga um alto preço. Ló paga um alto preço. Primeiro porque tudo o que ele queria, ele perde. Tudo que ele juntou, ele perdeu. Com a destruição da cidade, ele perdeu também seu patrimônio. Com a destruição da cidade, ele perdeu seu casamento, ele perdeu sua mulher. E como se não bastasse, ele teve filhos com suas filhas. E ficou pior ainda a situação. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. É interessante que essa mensagem começou numa compra que eu estava fazendo. Na Europa, não é como no Brasil, que a gente vai comprar no cartão de crédito, eu não sabia disso. E você parcela em 12 vezes, 24 meses. Não é assim. Funciona da seguinte forma. Você vai fazer uma compra e eles não parcelam para você. Você tem 1 ano para pagar. Pensa que maravilha? Você compra hoje e só daqui 1 ano você paga. Maravilha. Só que eu falei, que legal. Nossa, sim, eu vou comprar um monte de coisa. Mas na mesma hora a minha consciência disse assim, só que tem um detalhe. Um dia a conta chega. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, um dia a conta chega. É sobre isso que eu quero falar. A conta chega. Quando tudo começou na vida de Ló? Quando? Em Gênesis capítulo 13, quando houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, já não davam mais para caminhar juntos. E Abraão então diz para Ló, olha Ló, você decide, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você toma a decisão. E em Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 10, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda aquela campina. Ló escolheu a terra fértil. Ló escolheu aonde ele ia produzir. Ló escolheu aonde ele iria colher. Ló escolheu a terra que ele tinha como prosperar. E a Abraão só sobrou o deserto. Mas não era somente o deserto. Ló escolheu a terra fértil. E Abraão? Abraão foi em outro sentido. Abraão foi em direção a Canaã. A Canaã. Enquanto a escolha de Ló foi pautada na prosperidade que ele poderia ter ao estar numa terra próspera, enquanto a decisão de Ló foi tomada mediante ganhos, negócios, crescimento financeiro, possibilidade de enriquecimento, a decisão de Abraão foi tomada sobre uma palavra. A palavra que Deus lhe deu em Gênesis capítulo 12, dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e lá eu farei de ti uma grande nação. Aqui começa tudo. Aqui foi o ponto-chave para tudo que vamos aprender hoje. Tudo que você vive, tudo que você viverá, toda a sua vida, toda ela está pautada em cima de decisões. São as decisões que fazem você ser quem você é. Tudo que você está vivendo hoje é fruto de decisões que você tomou ontem. Tudo que vai acontecer com você amanhã e no futuro
serão frutos de decisões que você toma hoje. Isso é importante. Decisões são escolhas. Escolhas geram consequências. E consequências têm preço. Porém, mais importante que a decisão, ouça isso, tão importante quanto a decisão é a motivação que te leva a decidir. Você entende isso? Eu tenho que tomar uma decisão. Decisão a gente não toma porque é popular. Decisão a gente não toma porque é agradável. Decisão a gente toma porque existe uma motivação. Existe um motivo e eu tenho que decidir. O motivo que levou Ló a tomar a decisão foi enriquecimento. O motivo que levou Abraão a tomar a decisão foi obediência à palavra. A minha pergunta para você é: em que você tem pautado as suas decisões? Quais são as motivações do seu coração? Ló escolheu as campinas férteis. Abraão escolheu a terra de Canaã. Abraão permaneceu no propósito inicial. Ele tinha uma palavra de Deus. E dela ele não se desviou. Mesmo quando, aparentemente, o lugar ao qual ele havia escolhido não era uma boa escolha. Mas ele estava pautado sobre uma promessa. Eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Porque Ló, quando saiu com Abraão, apesar de Deus não ter falado com Ló, ter falado com Abraão, lá em Gênesis 12, Ló sai com Abraão. Ló sai por quê? Porque acreditava que Deus tinha um plano com Abraão. E ele entra dentro daquele projeto. Mas a vida passa, a estrada é longa, e o que eu temo é que no meio do caminho a missão mude. Você entende isso? Muitos que começaram comigo já não estão comigo mais. Porque no meio do caminho a missão mudou. Já não é mais a terra prometida. Já não é mais a Canaã. É a fertilidade das terras do Jordão. Essa fertilidade tem nome. Uns chamam de dinheiro, outros chamam de sexo, outros chamam de fama, outros, eu não sei. É bem possível que muitos que se batizaram com você, fizeram um curso de batismo com você, passaram pelo encontro com Deus com você, não estão com você hoje mais. No início vocês tinham o mesmo objetivo. Mas no meio da trajetória, Ló mudou. Já não é mais Canaã. Eu já vejo possibilidades melhores nas planícies de Sodoma. Eu já vejo algo que me atrai ali. É um jardim. Uma decisão errada vai trazer consequências ruins. E o que faz uma decisão ser errada? Motivação errada. Motivação errada. Eu penso que nós precisamos usar pelo menos 3 filtros para escolher. 3 filtros para tomar decisões na nossa vida. 3 filtros. O primeiro filtro é o filtro da vida espiritual. Diante de qualquer oferta, diante de qualquer proposta, diante de qualquer novidade, eu devo perguntar a mim mesmo: isso me aproxima ou isso me afasta de Deus? Passou por esse filtro, vem o segundo filtro. Essa novidade, essa proposta, essa oportunidade, fortalece ou destrói a minha família? Se fortalece, eu continuo. Terceiro filtro, isso vai me fazer bem? Vai me fazer bem? Vai, então eu permaneço. Mas o que ocorre é que muitas pessoas invertem. Ao invés deles pensarem na vida espiritual,
na vida familiar e depois na vida pessoal, a primeira coisa a pensar é na vida pessoal. Ló não queria saber se, olha que ele sabia como era a situação de Sodoma, porque em Gênesis, no capítulo 13, a Bíblia vai dizer isso. Versículo 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Só que ele escolhe o filtro da vida pessoal. Ele não escolhe o filtro da palavra de Deus. Existem pessoas aqui nessa igreja, muitas pessoas, não são poucas, muitas, que já recusaram ofertas, propostas na vida. Por quê? Porque não houve um alinhamento dos filtros. Porque não passou primeiro no crivo da vida espiritual. Isso vai me afastar de Deus. Não dá para ficar com isso. Quando você consegue filtrar e nivelar a sua vida espiritual, sua vida familiar e sua vida pessoal, ótimo, glória a Deus. Foi justamente isso que Ló não conseguiu fazer. Abraão, ele usou um filtro também. Ele usou o filtro da promessa de Deus para a sua vida. E o interessante é que, enquanto Ló corria o tempo todo, se eu te desafio a ler a Bíblia e procurar e ver que eu estou falando verdade. Enquanto Ló corria o tempo todo atrás da prosperidade, a prosperidade corria o tempo todo atrás de Abraão. Era assim. O tempo todo. Sabe o que ocorre com relação à prosperidade? Prosperidade é uma bênção. Prosperidade é uma maldição. Tudo depende de aonde você coloca ela. Quando a prosperidade é o meio, você vai ser abençoado. Quando a prosperidade é o fim, você vai ser amaldiçoado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando a prosperidade é um meio, eu não vivo em função disso. Eu não corro para ser isso. Meu objetivo de vida final não é isso. Então, a prosperidade passa a ser o meio. Mas quando você serve a Deus para alcançar a prosperidade, quando tudo gira em torno, todas as suas ações, todos os seus projetos, todas as suas manobras, todas as suas decisões, tudo gira em torno disso, aí passa a ser o fim. E é aí que entra a chamada teologia da prosperidade. É que Deus não é o fim, as pessoas não é o fim, a prosperidade é o fim, e isso é uma desgraça. Eu me lembro que, há um mês atrás, num domingo pela manhã, eu pregava sobre vida confortável, influenciar as pessoas e mudar o mundo. Lembra disso? Esse é o lugar da prosperidade. Vida confortável. Para quê? Para que eu tenha condições de influenciar pessoas. Para quê? Para que eu possa mudar o mundo. Só existe uma finalidade, o propósito de Deus na minha vida, o propósito de Deus na sua vida. Tudo tem que conspirar, tudo tem que contribuir, tudo tem que caminhar nessa direção. Se isso não é, se você não está em direção ao propósito de Deus para a sua vida, você está perdendo tempo. Você faz, mas tem a sensação de que não fez nada. Ló corria atrás da prosperidade, a prosperidade corria atrás de Abraão. Interessante que, quando a primeira conta chega para Ló pagar, foi em Gênesis 14. Gênesis 14 é um texto muito interessante, porque relata uma rebelião dos reinos do sul, que eram compostos pelas cidades de Sodoma, Gomorra, Adamá, Zoar. Esses reis, eles se rebelaram contra o rei do norte, em não pagar o tributo, em relação, os impostos em relação à terra. O rei se chamava Rei Kedorlaomer. Que nome difícil, hein? Imagina a mulher desse cara. É um privilégio ter um nome assim, porque a mulher nunca conseguiu chamar ele pelo nome. Bom, mas vamos lá. Eles se rebelaram. E esse rei, então, faz uma confederação de 4 reinos, e eles vêm para uma guerra, porque os reinos do sul haviam se rebelado. E juntam-se 4 reis, e eles vêm para atacar Sodoma e Gomorra, levar tudo que possuíam, fazer das mulheres e homens escravos,
E eles vêm e atacam. Quem estava lá? Ló. Não tinha nada a ver com aquilo. Nada, nada. Ló morava ali. E Ló teve os seus bens roubados e ele e a sua família sequestrados. A primeira decisão, o primeiro erro de uma decisão errada é estar no lugar errado, na hora errada. Quando a motivação é errada, a decisão é errada e você começa a estar no lugar errado, na hora errada. E ele foi sequestrado numa guerra que não era dele, que não tinha nada a ver com ele, e se não fosse Abraão a juntar os seus homens que cuidavam dos seus rebanhos, e somando deram um total de 318 homens, e saíram para uma guerra contra... Engraçado, porque esse texto também fala, é o primeiro registro de guerra na história da humanidade, foi essa. O primeiro registro de guerra foi essa guerra. E Abraão vai então e liberta Ló, vence os 4 reinos, preste atenção nisso. Abraão vai, porque ouviu falar que o seu sobrinho estava lá, sequestrado, ele parte para a guerra, vence a guerra, e quem vencia a guerra era dono dos despojos. Ou seja, agora Abraão se torna dono das cidades que se rebelaram, Sodoma, Gomorra e as demais, e ainda Abraão se torna dono dos 4 reinos. Do dia para a noite, Abraão fica rico. Cadê meu sobrinho? Vem cá, pega o que é seu, passa. Agora Abraão, todo poderoso, a prosperidade chegou em Abraão. Abraão pega tudo e fala para o rei de Sodoma, toma, não quero nada seu, tchau. Você está vendo como é que era a vida de Abraão? O Ló correndo atrás da prosperidade. Imagina o Ló no lugar do Abraão ali naquela situação, se fosse o contrário. Provavelmente o Ló ia falar, é tudo meu. Abraão abre mão de tudo. Fica. E é justamente nesse momento que aparece o rei de Salém. Melquisedeque. Rei de Salém. Que Hebreus nos diz, Hebreus fala que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Com quem que Abraão se encontrou? Jesus. A primeira manifestação de Jesus, como Melquisedeque, sem princípio e sem fim. E agora Abraão, dono de tudo, devolve tudo, pega o dízimo dos despojos e entrega para Melquisedeque, que era a pessoa de Jesus. E Ló viu tudo. Ló viu tudo. Abraão não foi àquela guerra para conquistar terras. Abraão não foi àquela guerra para ficar mais rico. Abraão foi ali por uma outra motivação. Entende isso? Não é a decisão que te faz, é a motivação da sua decisão. Entenda isso. Não é o que você faz, é o que te motivou a fazer. Abraão vai motivado por libertar o seu sobrinho. E chega ali, ganha aquela batalha, conquista aquela riqueza, mas devolve tudo. Mais uma vez, a prosperidade corre atrás dele. Quando ele não estava correndo atrás da prosperidade. Quando você faz as coisas pelas razões certas, pelas motivações certas, a prosperidade sempre andará ao seu lado. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não vai deixar faltar para você. Ele vai te abençoar. Mas as motivações têm que ser corretas. As motivações precisam ser certas. Isso é extremamente fundamental. Quando eu digo de motivação certa, eu sei que nenhum de nós somos reis como os reis, ou como Abraão, e como aquelas pessoas. Vivemos em épocas e em tempos diferentes. Vivemos em um país capitalista. Mas nós não podemos negar a nossa essência. Nós somos da fé, nós somos de Deus. Então, a coisa mais importante para a nossa vida é amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas.
e amar ao nosso próximo. Então você precisa ter essa consciência e essa motivação, mesmo quando você trabalha aqui na terra. Quando você constrói uma casa, para vender essa casa, obviamente você vai ter lucro. Obviamente você vai ganhar dinheiro com isso. Obviamente você vai prosperar com isso. Mas a alegria, a verdadeira alegria, não é o dinheiro que você ganhou com a venda da casa. É a felicidade daquelas pessoas que estão morando naquela casa que você construiu. Você entende isso? É a pessoa chegar e falar, olha, eu sou tão grato a você. Sou tão grato. Olha, eu sou tão realizado na minha casa. Você ganhou dinheiro, você trabalhou, você construiu, você vendeu. Mas você tem uma satisfação. A satisfação daquelas pessoas. É o bem-estar do próximo. Você cuida da saúde das pessoas. Você trabalha numa clínica, você trabalha num hospital, você trabalha num posto de saúde, você tem o seu salário, você tem a sua vida. Mas a alegria maior é quando as pessoas encontram com você e diz, olha, lembra aquele dia que eu cheguei lá, eu estava passando mal, você cuidou de mim, eu devo tanto a você. Sabe, você vende carros, você compra carros, você vende carros. Você vai ganhar dinheiro com isso. Mas não há dinheiro que pague a alegria daquela família que está dentro daquele carro, independente se é o carro do último ano ou se é um carro do ano 60, de olhar para você e falar, olha, você foi uma bênção no nosso caminho. Graças a você, hoje nós temos o nosso carrinho. Você vende roupas, você vai ganhar dinheiro com isso. E que você prospere nesse ramo. Mas que a alegria seja das pessoas que vestirem as roupas que você vendeu, se sentirem mais realizadas, felizes consigo mesmas, e dizer, olha, essa roupa aí, olha, foi um presente de Deus, porque veio como uma luva para mim. Quem sabe do que eu estou falando? É essa satisfação. Essa é a motivação. Essa é a motivação. Porque caso contrário, você pode até prosperar. Caso contrário, você pode até ganhar dinheiro. Mas você vai ser um sujeito infeliz. Infeliz. Maldito no campo, maldito na cidade. Sabe, as pessoas, você será uma pessoa infeliz. Porque você está crescendo com a desgraça dos outros. E por outro lado, os seus filhos vão crescer vendo isso. E a conta vem. Você pode ter certeza. Mas o que me chama a atenção também nesse homem chamado Ló, é uma coisa que muitas pessoas são acometidas. E eu temo muito, em alguns momentos da minha vida, em também me parecer com ele. Ló tinha um grave problema. O problema dele se chamava teimosia. Diga comigo, teimosia. Teimosia é um passo para a infelicidade. Por quê? Ló poderia ter aproveitado aquele momento, depois da guerra, sido liberto, aprendido com a lição, visto Abraão abrir mão de tudo, visto Abraão entregar o dízimo para Melquisedeque, naquele momento aproveitar e fazer uma aliança com Melquisedeque, dizer, Senhor, me perdoe, eu errei, eu fui movido pelas campinas de Sodoma, mas agora eu largo tudo, eu quero ir com Abraão, lição, já aprendi a lição, ponto, acabou. Ele teve essa oportunidade de ter voltado com Abraão, mas não, agora ele piora a situação, porque antes ele morava nas campinas de Sodoma, agora ele muda para dentro da cidade. Que sujeito estranho. Mas não é muito diferente de muita gente que eu conheço. Ele teve um fracasso. E eu só posso chamar isso de fracasso porque ele persistiu no fracasso. Fracasso só é fracasso quando você não aprende nada com ele. E isso foi um fracasso. Porque ele teve uma lição e não aprendeu. Agora ele muda para dentro de Sodoma, porque a cidade prometia. Era uma cidade próspera, lugar de ganhar dinheiro, se enriquecer e ter a tão procurada prosperidade que corria atrás de seu tio. Mais uma vez ele tem a oportunidade de usar os filtros. O filtro da vida espiritual,
o filtro da vida familiar e o filtro da vida pessoal, e ele não usa. Ele não pensa na família. Ele só pensa nele. Ele não pensa na vida dele com Deus, ele só pensa nele. E com isso, mais uma vez, no lugar errado, na hora errada, porque Deus havia determinado destruir Sodoma. E quem está morando lá? O Ló. Mais uma vez, o Ló está no meio de uma situação que ele não tinha nada a ver com ela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa teimosa? Sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha se ele tem cara de teimoso. Olha se tem cara de teimoso. Esse homem sofria de um mal chamado teimosia. Sabe qual que é o problema do teimoso? É que o teimoso, ele é limitado. Ele é limitado na sua própria percepção. O teimoso, ele nega sinais básicos ao redor dele. Ele vê, mas finge que não vê. O problema do teimoso é que ele vive fechado. E quando eu digo fechado, fechado para rever os seus conceitos e ouvir as pessoas e revisitar o passado. Ele vive fechado. Ele não se abre. A bem da verdade, a teimosia ela é um atributo de quem tem muito pouco a oferecer. É o tipo de gente que se agarra como um cão, se agarra no osso e não quer soltar. E não solta. O teimoso, ele sofre de avareza. Interessante que a palavra avareza, ela se aplica muito ao dinheiro. Mas o teimoso, ele sofre de avareza emocional. Sabe o que é uma avareza emocional? É só aquilo. Isso o impede de ver outras possibilidades. Ele não consegue ver outras possibilidades. Na verdade, ele não muda de opinião. O teimoso, ele não muda de opinião. Simplesmente porque é a sua opinião, não porque é a lógica. Não, eu não mudo de opinião porque o certo é isso aqui. Não é isso. Não, pode ser errado, mas é a minha opinião. Teimoso, ele não defende ideia, ele defende orgulho. E foi justamente a sua teimosia que pôs tudo a perder, inclusive a sua família. É lamentável quando uma pessoa põe tudo a perder. É lamentável quando uma pessoa põe tudo a perder, seu caráter, sua família. Não existe nada mais triste do que ver pessoas que caminharam muito bem durante um tempo da sua vida e no meio da jornada simplesmente abandonaram tudo. Tudo que construíram. Tudo. Transformando-se num lixo. Naquilo que Jesus falou sobre o sal. Bom é o sal, mas se não salgar, se torna insípido. E quando o sal se torna insípido, ele só serve para uma coisa. Lembra qual era que Jesus disse? Ser pisado pelos homens. Ou seja, se transformar em uma humilhação. Da honra à humilhação. É lamentável. É lamentável quando pessoas fazem isso com suas próprias mãos, como Ló fez. Acompanhe os fatos. Gênesis capítulo de número 18. Versículo de número... Gênesis capítulo 19, versículo 5. Olha só. Olha a decadência de um homem que andou com quem tinha princípios e valores. Olha a decadência. Quando os anjos entram na casa de Ló, os homens de Sodoma queriam que Ló colocasse para fora aqueles anjos para ter relações sexuais com eles.
Olha o que Ló faz. Versículo 5, versículo de número 8. Olha o que ele diz. Eis aqui 2 filhas que eu tenho. Fique com minhas filhas. Fique com minhas filhas. Vocês querem ter relação sexual? Fique com minhas filhas. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, os princípios de família para ele acabou. Já não valia mais nada. Aquele homem que presenciou Deus falar com seu tio, que saiu com o tio de casa por uma palavra de Deus. Agora, sabe, eu não estou nem aí para Deus mais. Por quê? Porque ele estava embriagado pela cultura da cidade. Isso é um perigo. Se embriagar pela cultura da cidade. Ao passo que a igreja é que tem que influenciar a cidade, não a cidade influenciar a igreja. Não a cultura do mundo influenciar a igreja precisa influenciar a cultura do mundo. Mas o Ló já estava embriagado por aquela cultura daquela cidade. É possível que nos primeiros dias que ele foi morar em Sodoma, ele tenha estranhado, mas depois ele acostumou. Eu conversava com uma pessoa que trabalha em curtume. E essa pessoa me dizia, pastor, eu falava com ela, eu falava, cara, você é louco. Eu às vezes vou viajar e quando eu passo perto de um curtume, eu custo aguentar, me dá vontade de vomitar. Ele fala, pastor, é só nos primeiros dias, depois a gente acostuma. A bem da verdade é que o ser humano tem muita facilidade de se acostumar. Só que existem coisas que nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos. Nós não podemos nos acostumar com uma cultura como essa que Ló estava vivendo. Ou seja, ele estava tão embriagado pela cultura da cidade, que tudo era normal. Sabe o que ele pensa? Numa hora de tomar uma decisão, na hora de uma escolha, ele coloca a filha. Por quê? Porque filho para ele não tinha valor. Filho para ele era algo sem expressão. Tanto é que quando ele tomou a decisão para morar em Sodoma, ele não estava nem pensando em filho. A minha pergunta para você é, no filtro da decisão, aonde estão os teus filhos? O Brasil coleciona uma grande gama de jovens desviados. E grande parte deles, a culpa são dos pais que não param em igreja nenhuma. E nessa de presbiteriano para batista, de batista para assembleiano, de assembleiano para quadrangular, os filhos vão ficando no meio do caminho. Não pensam, não tentam resolver o problema que às vezes encara dentro da igreja. Não, vamos resolver isso, mas não vamos sair. Olha, quantas vezes eu já vi pais falarem, olha, eu não posso sair da igreja por causa do meu filho. Eu tenho maturidade para enfrentar, mas meu filho, não. Agora, o pai tolo, casado com uma mulher tola, não pensa nessas coisas. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. 50, 40, se você não é crentarrão por causa do Senhor, seja pelo menos por causa dos seus filhos. Porque só quem tem um filho perdido lá fora sabe o preço que se paga dentro de casa. Não existe lugar nenhum na face da terra melhor para se criar filho e filha do que na casa do Senhor. Nos princípios, nos caminhos do Senhor. Ah, pastor, mas desvia. Só que sabe o caminho de volta. Pior é quando está lá no mundo e não sabe para onde ir. Esse que é o problema. Porque quando a coisa apertar, você hoje, meu irmão, você pode estar aqui, seu filho não está aqui, seu filho está desviado, seu filho está longe, você ora, você busca por ele. Quando a ficha dele cair, como caiu no filho pródigo, ele sabe que ele tinha um pai. E ele sabe que ele tinha casa para voltar. Por isso que é importante seus filhos conhecer a palavra do Senhor. Sabe, Ló não pensava em filho, Ló não pensava em filha. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver que tomar uma decisão amanhã, numa escola, aonde o seu filho, a sua filhinha, vai ser instruída na ideologia de gênero, só que lá é uma escola muito boa, o que vai pesar na hora? Os princípios
da família, da palavra ou o ensino bom da escola? Sabe quantas decisões nós tomamos na vida e nós não paramos para pensar? Nós não paramos para pensar no que virá a ser. O que pesa na hora de uma decisão? Deus manda eles saírem da cidade, saiam da cidade. Versículo 15, o Ló demora, porque provavelmente ele estava fazendo as contabilidades. Tem muita gente enchendo o bolso de alguns trocados e perdendo os filhos para os traficantes. Porque a vida é dinheiro, 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 trabalho, 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 trabalho. E dentro de casa, o inferno. Porque nunca assumiu o papel de pai, nunca assumiu o papel de amigo. Porque nunca teve tempo. Quem está entendendo, diga amém. Ló não pensava nos seus filhos. E agora, na hora da destruição da cidade, está o Ló contabilizando. Eu vou caminhar um pouco mais. Os anjos, para tiraram de lá, tiveram que usar de força. E não porque ele era bonzinho, não. A Bíblia diz claramente, lembrou de Abraão e tirou Ló da catástrofe. Deus lembrou de Abraão e tirou Ló da catástrofe. Deus não tirou Ló da catástrofe por causa de Ló. Deus tirou Ló por causa de Abraão. Só que já havia um problema. Eles saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu deles. Esse é o problema. É quando as pessoas saem do mundo, mas o mundo não sai delas. O mundo, sabe, as coisas do mundo ainda estão muito fortes. Aí quando vem a festa do Halloween, ele vai lá e veste de vampiro. Ele é Espírito Santo o ano inteirinho. Aí no Halloween ele é vampiro. É assim. Aí a gente toma aquele susto. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que está firme porque está firme mesmo. Mas tem muita gente que ainda está firme porque ainda não teve a oportunidade de cair. Porque o mundo ainda está muito forte dentro. E é justamente isso que eu e você precisamos tomar cuidado. A mulher sai. E a ordem era, não olhes para trás. Não olhes para trás. Esse olhar para trás é um significado de, olha, uma vez que você saiu, deixa isso, acabou. Não faz parte mais da sua vida. Você mesmo diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, acabou. Só que tem um detalhe, quando a mulher olha para trás, a Bíblia diz que ela é transformada em uma estátua de sal. Olhar para trás é justamente uma referência em voltar às coisas do mundo que você abandonou. Eu não esqueço essa mensagem, porque essa mensagem, pastor Manuel, me custou muito caro no Paraguai. Eu estava indo pregar em Assunção, saí de carro daqui, fui até Foz do Iguaçu e fui dormir em Ciudad del Este. E me convidaram para pregar em Ciudad del Este. Você conhece Ciudad del Este, se você não conhece, provavelmente você já comprou alguma coisa que veio de Ciudad del Este. E eu vou pregar uma mensagem para a igreja. Eu estava com 2 malas, não era de muamba, tá, gente? Eu estava indo para fazer missões, eu estava indo para Assunção. A mala cheia, pesada, e eu fui para a igreja pregar. E a mensagem que Deus manda eu pregar, pregue sobre a mulher de Ló. Tema da mensagem: a mulher que se arrependeu de haver se arrependido. Porque foi justamente isso que aconteceu com aquela mulher. Ela se arrependeu e saiu de Sodoma. Mas no meio do caminho, ela se arrependeu de haver se arrependido. Por que isso me custou caro? Porque eu comecei a pregar sobre as muambas. Comecei a pregar sobre as falsificações. Comecei a pregar sobre os rolos. Que Deus podia fazer uma obra naquele lugar, que aquele lugar não deveria ser conhecido mais como lugar dos rolos, mas como
Só que o que eu não sabia é que grande parte do povo da igreja também era do rolo. Sabe, eles tinham se convertido. Eles não pirateavam mais CD do mundo. Agora eles só pirateavam CD gospel. Resultado, não me levaram nem na rodoviária. Eu tive que arrastar a mala 3 quilômetros. E eu não sabia. Porque o paraguaio, ele é assim, quando ele não quer que você entenda, ele começa a conversar em Guarani. Ele faz isso. E aí eu vi que o pastor que estava comigo, que era o pastor, ficou muito triste. Depois falou, o que aconteceu? Aí foi me contar. Foi por causa da sua mensagem. Eu falei, o que foi? Você mandou o povo se arrepender. E eles já tinham se arrependido. Mas depois se arrependeram, já havia se arrependido. Falei, então agora quem está arrependido sou eu, porque eu vou ter que carregar essa mala. Mas eu falei o que Deus mandou eu falar, então eu fiquei feliz com isso. Mas essa mulher se arrependeu de haver se arrependido. É o tipo de gente que se arrepende, sai do mundo, vem para os caminhos de Deus, mas dentro da igreja ele se arrepende de haver se arrependido. É o cão que volta ao vômito. É o cão que come, vomita e depois pega o vômito de novo. É a porca lavada, disse o apóstolo Pedro, que você tira do lamaçal, dá um banho nela, mas daqui a pouco ela volta para o lamaçal. Porque se arrependeu de haver se arrependido. E aí, meu irmão, queria eu que essa história acabasse aqui. Mas Jesus leva esse caso tão a sério, que quando ele fala da volta dele, e quando ele fala das últimas coisas e do fim do mundo, em Lucas 17, ele diz, no mesmo dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Lembrai-vos. De quem? Da mulher de Ló. Ele não diz, lembrai-vos dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Lembrai-vos de Sodoma. Não, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque assim será. Muitos se arrependem de haver se arrependido. E agora nós temos as filhas. Como essas moças foram criadas longe do temor do Senhor. Vendo um pai focado no dinheiro, 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 dinheiro. O negócio é só negócio, dinheiro, 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 dinheiro. A cultura de Sodoma, onde tudo é permitido. Tudo normal. Sexo, homem com homem, mulher com mulher. Homem com cachorro, com vaca, com bezerro. Pai com filha, filho com pai. Irmão com irmã, tudo normal. Essa era a cultura delas. Para quem é criado no sistema desse jeito, como eles estão querendo impor. Resultado? Agora, a cidade é destruída, eles fogem da cidade, e as filhas dizem assim, vamos transar com o pai? Vamos transar com o pai? Para a gente ter filho com o pai. Embriagaram o pai, transou a primeira com o pai, no outro dia a outra, e as duas se engravidaram do pai. E o Ló, agora, além de pai de suas filhas, também é pai de seus netos. Seus sobrinhos também são seus filhos. E suas filhas são mãe e irmã de seus filhos. Você está entendendo? É isso que o diabo faz. Uma bagunça. Eu não sei nem como é que desenrola um negócio desse aqui. E se for achando mais coisa aqui, você vai achar mais coisa para falar. Então, meu irmão, eu encerro aqui. Não deixa o diabo fazer esse rolo na sua vida, não. Não deixa, não. Porque chega no momento que a gente não sabe, eu não sei nem como é que desenrola esse negócio de Ló aqui, ó. Porque ao mesmo tempo que ele era pai das filhas e pai dos filhos, ele também era o avô dos filhos. Ao mesmo tempo que ele também, os filhos dele, era filho, mas também era sobrinho. É uma bagunça. Tudo por causa de uma coisa. Decisões erradas. Porque foram pautadas em motivações erradas. Uma teia de aranha, um rolo, que eu não sei nem onde começa. É isso que o diabo faz com as pessoas. Muitas pessoas chegam aqui com a vida toda enrolada. Agora, pior que chegar aqui com a vida toda enrolada, é estando aqui
conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, e por si próprio se enrolar. O que eu tenho a dizer, a conta chega. Vamos ficar em pé. A conta chega. Se você não parou para pensar nisso, comece a pensar. A conta chega. Ah, eu fiz, não deu em nada, aconteceu nada, tudo normal, tudo. Um dia, a conta chega. Um dia, o preço vem. É melhor você consertar sua vida hoje. É melhor você botar sua vida nos caminhos do Senhor. Não há nada melhor do que isso. Feche os seus olhos. Curva sua cabeça nesse momento. Enquanto nós preparamos para a ceia do Senhor. Curva sua cabeça nesse instante.